Graça e paz, meus irmãos. Queria estar deixando uma palavra para a meditação dos meus irmãos em Êxodo, capítulo 3, que vem dizendo que Moisés, quando ele estava apacentando o rebanho de Zetro, o seu sogro, sacerdote de Mídian, a palavra do Senhor vem dizendo que Moisés, levando o seu rebanho para trás do deserto, Moisés chegou até um monte chamado Monte Horebe, que era o monte de Deus. E quando Moisés chegou até esse monte, a palavra do Senhor vem dizendo que um anjo se revelou para Moisés. Ou seja, esse anjo significa o próprio Deus, que o próprio Deus se revelou para Moisés em meio a uma sarça ardente, uma sarça que estava cheia de fogo. E quando Moisés ele olhou para aquela sarça cheia de fogo, quando ele olhou para aquela sarça ardente e viu que a sarça não se queimava, Moisés ele ficou impressionado. Como é que pode essa sarça não se queimar se ela está incendiada de fogo? Então virarei para trás para ver de perto. E quando Moisés ia virar, a palavra do Senhor vem dizendo que Deus deu um brado bem forte: Moisés, não vire. Não chegue para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu pisas é santo. Palavra forte. E o que eu entendi com essa palavra? Sabe por que Deus ele se manifestou? Sabe por que o fogo incendiou aquela sarça e aquela sarça não se queimou? Porque aquela sarça ela tinha estrutura. Aquela sarça ela já tinha estrutura, portanto que o fogo incendiou ela ficou cheia de chama de fogo, mas ela não foi queimada. O que eu entendo com essa palavra? Moisés ele queria virar para ele ver de perto a maravilha de Deus, só que ele não tinha estrutura para suportar o que ele iria ver. E muitas vezes nós, essa nossa geração de hoje, muitas vezes essa geração de hoje pede fogo. Senhor, eu quero ser cheio do seu fogo. Senhor, eu quero ser cheio do seu poder. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Mas muitas vezes não tem estrutura para suportar o poder de Deus. Muitas pessoas pedem para ser cheio, mas muitas vezes não tem estrutura. Muitas pessoas querem ser cheias do fogo de Deus, mas não tem estrutura para suportar o fogo de Deus. O que eu entendo com essa palavra? Que não adianta pedir para Deus te levar numa profundidade, não adianta pedir para Deus te levar no oculto, no profundo e no escondido, não adianta pedir para Deus te revelar coisas pesadas, sendo que você não tem estrutura. Quer ter uma intimidade maior com Deus? Busque. Quer ter uma intimidade grande com Deus? Busque, mas também peça estrutura. Se você quer ter uma intimidade com Deus, a qual ninguém nunca teve, se você quer enxergar o que ninguém nunca enxergou, se prepare, porque você vai passar provas a qual ninguém nunca passou. Mas para isso é necessário você ter estrutura. Então, antes de pedir para ser cheio, antes de pedir fogo, antes de pedir para que Deus venha te encher do fogo dele, peça estrutura. Porque não adianta ter fogo e não ter estrutura para suportar o poder que Deus vai descer sobre a sua vida. Porque essa geração de hoje pede tanta coisa, mas não pede estrutura para aguentar a prova, para aguentar a luta, para aguentar a perseguição, para aguentar as afrontas, para aguentar as guerras dos dia a dia. Querem ser cheios do poder, mas não pedem estrutura. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você pedir para ser cheio do poder de Deus e você não tiver estrutura, o poder dele vai ser tão grande sobre a tua vida que você não vai aguentar e corre risco de você até mesmo ser fulminado. Então, antes de querer pedir qualquer coisa para Deus, peça estrutura para aguentar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para meus irmãos nessa tarde. Deus falou muito a respeito disso comigo, porque eu já pedi muitas coisas para Deus. Eu já pedi dons, a qual depois eu fui parar para perceber que eu não tinha estrutura. Então, antes de você pedir qualquer coisa, peça a estrutura para que você possa suportar o que você está pedindo para Deus. Amém? Então, que meus irmãos fiquem com essa palavra.
Uma tarde abençoada para cada um de vocês e graça e paz.